Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer a participação nesse importante painel, organizado pelos Direitos Já. Acho que o primeiro ponto, quando a gente está falando de uma vacinação em massa, né, nós temos que definir qual é o objetivo que a gente quer dessa vacinação. Nós estamos falando de controle, nós estamos falando de eliminação ou de erradicação desse agente infeccioso. E para isso a gente precisa olhar que tipo de vacinas que nós estamos utilizando, né? As duas vacinas mais usadas no nosso país até agora, elas têm uma eficácia em torno de 60%. Então, isso nos dá conta que não é possível, com essas vacinas, nós estamos falando em eliminação ou erradicação, e sim controle da doença. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta, né? Que essa desorganização no processo de comunicação e nessa politização da vacina, nós perdemos a oportunidade de mostrar para a população que nós tínhamos duas vacinas, que elas teriam essa finalidade de controlar a doença, mas principalmente de controlar casos graves, internação e óbito, né? Então, o que é que nós estamos vendo? Uma disputa da população em buscar vacinas preferenciais, porque acha e acredita que tem uma vacina melhor que a outra, e no momento que nós precisamos ter o maior número de pessoas sendo vacinadas ao mesmo tempo. Então, com isso, também perdemos a oportunidade de fazer com que a população entenda que se nós estamos falando de diminuir gravidade, né, e hospitalização e óbito, nós temos que olhar para o cenário epidemiológico para definir qual é o grupo que está maior risco de adoecer, ter complicações e óbitos. E esse grupo que deve estratégia de vacinação. Então, nós estamos falando nesse momento de profissionais de saúde, de idosos, de indígenas, das comorbidades, e ainda hoje, quando a gente olha o cenário epidemiológico, nós estamos falando da população de 50 a 60 anos de idade. Então, quando a gente está colocando várias atividades essenciais na frente deste grupo, com maior risco de adoecer, ter complicações e óbitos, nós estamos realmente criando um fura-fila dentro do próprio Sistema Único de Saúde, porque nós não estamos olhando lá o nosso objetivo, né, de que é pensado na organização da campanha de vacinação, que é diminuir gravidade e óbito. No entanto, ao mesmo tempo, nós temos que olhar que duas profissões que são pensadas como essenciais, elas devem ser priorizadas. Nós estamos falando dos professores da Força de Segurança, né? A Força de Segurança, porque ela está exposta o tempo todo, né? Principalmente quando estamos falando das medidas de contenção, mas e os professores, porque se nós não vacinarmos os professores, possivelmente nós não estaremos fazendo com que as nossas crianças e adolescentes voltem à sala de aula. Isso vai ser um custo para o nosso país gigantesco se nós não voltarmos a ter, né, na nossa população adulta, jovem, infantil, dentro da escola. Então, essas duas atividades essenciais devem ser priorizadas nesse momento. Então, pensar nos grupos com maior risco de adoecer, ter complicações e óbitos, depois daquelas atividades que efetivamente são essenciais para o funcionamento da sociedade. Outro ponto que nós temos que levar em conta, né? Se nós estamos falando de vacinas com eficácia média, nós temos que ter uma elevada cobertura vacinal, porque só desta forma é que nós vamos poder ter impacto no segundo momento da gente poder avaliar se nós vamos ter diminuição da infecção na comunidade, a essa dita imunidade coletiva, né? Que nós só teremos com a vacina e jamais com a doença, né? Então, para isso, precisamos ter elevadas coberturas vacinais. Então, o processo de comunicação ele tem que ser constante para que a população entenda que não adianta vacinar profissional de saúde idoso com elevada cobertura vacinal e depois vacinar comorbidade com 50% de cobertura vacinal ou os demais grupos. Nós temos que ter vacinações elevadas e homogêneas em todos os municípios e principalmente em todos os grupos, porque só dessa forma que nós vamos poder avaliar efetivamente se esse corte que nós estamos definindo de vacinar pelo menos 70% da população vai ser eficaz no sentido de diminuir a transmissão da doença na comunidade como um todo. Então, eu acredito que, neste momento, nós não podemos perder de vista o nosso objetivo, garantir que a população seja vacinada com elevada cobertura vacinal, com 2 doses, e isso também é um ponto fundamental, com uma única dose nós não teremos a imunidade coletiva, nós precisamos garantir altas coberturas vacinais com 2 doses, mas principalmente, né, nós não podemos, nesse momento, estar escolhendo vacinas.
Nós temos 2 vacinas que já estão se mostrando seguras e eficazes, né? E a gente precisa mostrar isso para a população, porque só fazendo com que a gente tenha uma maior velocidade na vacinação, incluindo mais grupos a cada semana, é que nós vamos poder medir o impacto dessa vacinação. Tendo vacinações heterogêneas, possivelmente vai ser muito difícil a gente poder avaliar o impacto dessa vacinação. Então, a gente, nesse momento, como que a gente trabalha essa questão da comunicação? Eu acho que esse é o grande norte que a gente tem que pensar, como que a gente traz a população para o nosso lado, para fazer com que ela entenda que temos vacinas adequadas, que vão proteger a população e que a gente precisa da adesão de todos para que a gente possa pensar em voltar ao normal, vacinando principalmente professores, para que a gente possa voltar com as nossas crianças nas escolas. Muito obrigada.